Oi, gente, como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Natasha, sou a mãe da Aurora e tô grávida da Aura, de 31 semanas e 5 dias. E eu gosto muito de gravar vídeo aqui, falar com vocês, né? Só que às vezes eu fico com preguiça, porque eu gosto de me arrumar, gosto de me maquiar, né? E nem sempre dá tempo. E aí eu acabo nem fazendo, porque não dá tempo de eu me arrumar nem nada. Mas tem alguns temas que eu queria gravar e deixar aqui no meu canal, porque às vezes pode ajudar outras pessoas, né? Que vêm procurar por esses temas e tal. E aí eu falei, hoje eu tô com um tempinho, vou tentar gravar, né? Tem um monte de coisa pra fazer aqui em casa, mas eu falei, vou tirar esse tempinho pra fazer esse vídeo. E o tema que eu quero trazer aqui hoje é o tema tentantes, né? Eu acho que o caso da Mariana Rios teve bastante repercussão, né? E aí eu descobri esses dias que ela tá grávida, super fofa, né? Mas conheci a história dela assim, mais ou menos, meio por cima. E aí no podcast, né, no Mil e Uma Tretas, que eu descobri mais, assim, a história dela e tal. E foi um episódio que eu me emocionei muito, porque eu tenho endometriose, né? E aí que tá, porque às vezes eu venho falando as coisas nos vídeos, né? E se a pessoa não assistiu tal vídeo, ela nem vai saber ao certo, né, da minha história. Enfim. E eu tenho endometriose, né? Desde sempre. Desde os 13 anos. Mas eu não sabia o que era. Eu não sabia dar nome ao que eu sentia. Eu só sentia muita cólica, muita dor, né? Enxaqueca. Eu tinha uma enxaqueca que eu chegava da escola, assim, precisava ficar no escuro, sabe? No silêncio. E às vezes dava ânsia de vômito. Então, assim, é uma coisa bem ruim. E aí minha mãe me levava no médico, né? Deve ser frescura. Ela não quer ir pra escola. Imagina, sempre gostei de escola, sempre gostei de estudar. Isso é normal, da menstruação, o corpo tá se adaptando e tudo mais. Só que o tempo foi passando e eu continuava sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Daí, com uns 22 anos, eu acho, né, eu tava em um outro relacionamento e eu queria engravidar e, enfim, coisas foram acontecendo e aí eu fui ficando muito ruim. Eu tinha uma dor assim 24 horas. E às vezes eu precisava parar de falar, de conversar, sabe? Respirar, assim, fazer um trabalho mental pra dor passar e eu continuar falando. Então, assim, acho que quando eu tava com uns 22, 23 anos foi o tempo, assim, que eu mais sofri mesmo com as dores da endometriose. Mas ainda assim não sabia o que era. E aí, como eu tava passando por um processo muito turbulento, né, nesse relacionamento, comecei a ir atrás, né, fui no gastro, aí eu descobri que eu tinha intolerância à lactose, que ele começou a me fazer várias perguntas, me passou vários exames, e foi o gastro que descobriu que eu tinha endometriose, né. Eu ia no ginecologista, ele me dava cada hora ele me dava um remédio pra eu testar, e só piorava, só piorava. E eu falei, cara, eu não sei mais o que eu faço, gente. Assim, né? E aí, né, comecei a tentar engravidar, não conseguia, não conseguia. E foi assim por muito tempo. Mas paralelo também, né, fazendo o tratamento para endometriose, porque o anticoncepcional de endometriose, ele é meio que pra, não sei o nome certo, mas pra controlar a endometriose, pra você não sentir dor e tudo mais, mas ele não previne a gravidez, né?
E eu descobri isso depois de muito tempo. Então eu falei, gente, tá, então realmente tem alguma coisa errada aqui. E aí, uma prima minha, que né, tinha descoberto endometriose também, falou, vai no médico, pede pra fazer tal exame, fala que você acha que você tem endometriose e tudo mais. Daí eu fui no médico, aí fui no gastro, aí ele falou a mesma coisa. Aí fui no ginecologista e falei, olha, eu preciso fazer tal exame, porque eu acho que eu tenho endometriose, e o gastro também acha, minha prima também acha, não sei o quê. Então ele foi e me passou, e aí realmente era endometriose. E falei, gente, como assim, né? Como esses médicos não pensaram nisso antes? Sabe, é muito complicado. A endometriose é uma doença que demora para ser diagnosticada, né? Em média, tipo, 7, 8 anos para a mulher ter o diagnóstico. Só que é isso, né? Mas, paralelo a isso, também tem muito do emocional, assim, do mental, né? Nessa época que eu tava sofrendo mais com dores, foi uma época que eu tava passando por momentos mais delicados mesmo, em relação a relacionamento mesmo. Então, assim, graças a Deus que eu não engravidei antes, que eu não engravidei com outra pessoa, né? Tinha que ser, né, quando foi, com quem foi, e sou muito mais feliz. Mas eu acho que essa questão mesmo de o mental interfere muito e mexe muito, né? Com nesse lance da endometriose. Então, pelo menos foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com várias mulheres que eu já vi relatos, né? Que também falam muito disso, do mental, enfim. E depois, né, que eu me libertei, ainda assim, ainda fui passando por umas coisas meio nada a ver, assim. E aí, quando eu conheci meu marido, que a gente tinha conversado, eu falei, olha, eu sempre quis ser mãe, tá, mas eu não consigo engravidar, já tentei, não acho que não vai rolar, eu sinto muita dor, então eu tenho que tomar o remédio certinho. E mesmo tomando o remédio certinho, eu também não engravido, então, dane-se, sabe? Acho que não é pra mim, né? E paralelo a isso, tem uma coisa muito louca. Aqui uma vez eu tava conversando com um menino que eu conheço, e quando eu era mais nova, eu pensei em ser freira, né? Bem mais nova. E aí, só que eu também queria casar e ter filho. E aí a conta não bate, né? E aí esse cara falou assim, olha, se Deus colocou no seu coração a vontade de ser mãe, é porque você vai ser mãe, porque você vai casar. Então assim, tira essa ideia de ser freira aí da sua cabeça. Você pode servir a Deus de outras formas, entendeu? Você não precisa ser freira pra servir a Deus, sendo que você tem essa vontade de querer ser mãe, enfim. E eu falei, realmente, isso ficou na minha cabeça. E aí quando eu conheci meu marido, né, que a gente foi ficando e tal, não sei o que, eu tava sentindo muita dor, e aí eu falei, cara, vou no médico, vou pedir pra tirar o útero, porque assim, vou ser mãe mesmo, vou ficar com esse útero aqui sentindo dor, pra quê, né, sem necessidade. E aí fui na médica, falei, olha, eu sinto muita dor de endometriose, não consigo engravidar, isso não é pra mim, então bora, né, fazer alguma coisa aqui pra eu ter qualidade de vida. E aí ela falou, imagina, você é muito nova, tá maluca, tipo, não. Aí eu saí do consultório chorando, eu falei, como assim? Não, ela falou assim, ó, se você quiser mesmo tirar, você vai ter que pagar no particular e tal, porque você é muito nova, você não é casada. Eu falei, mas vou casar, gente, vou casar em breve. Tô namorando, tô morando junto com meu namorado, né, que hoje é meu marido. E ela falou, não, imagina, não é assim e tal. E aí eu sei que isso foi numa sexta-feira. Na quinta-feira da semana seguinte, eu passei mal. E eu já tava sentindo muita dor na perna, né? Que é até um caso engraçado, assim, né? De como eu descobri a gravidez. Eu tava sentindo muita dor na perna, eu tinha corrido, né? Toda vez que eu corria, durante a corrida, eu já sentia dor na perna. E quando eu tava com Covid, também. Quando eu corria, eu sentia muita dor na perna. Então eu achei que era Covid. E tinha muita gente voltando a ficar com Covid, né? E eu falei, cara, eu vou fazer um teste de Covid, porque minha perna tá doendo muito.
E aí eu vomitei, tipo, 10 horas da manhã. Aí eu falei assim, não é Covid. Ninguém vomita 10 horas da manhã do nada. Aí eu fui e comprei o teste de gravidez. Eu falei, bom, vou fazer. Por quê? Porque eu, como tentante, já fiz muitos testes de gravidez. Muitos, assim. Vocês não têm noção de quantos testes eu já fiz achando que eu tava e nunca tava. Achava que eu tava, não tava. Achava que eu tava, não tava. Então eu falei, vou fazer mais um. Sei que não vai dar. Aí eu vou fazer de Covid. Aí não deu no médico. Aí eu peguei e fiz. E aí deu positivo. Eu olhava pra caixinha, olhava pro teste, olhava pra caixinha, olhava pro teste e falava, gente, como assim? É real. E aí eu sabia que eu tava grávida. Sabia que não era tipo um teste falso, sabe? Que dá falso positivo, essas coisas. Porque eu, como tentante, que já fiz muitos testes, quando eu fiz e deu, eu falei, não é verdade, isso é verdade, né? E a gente só ficou meio com receio por causa da endometriose e tal, sabia se podia dar algum problema, né? Eu tava tomando remédio normalmente, então assim, qual a chance, né? Então, e falando em qual a chance, quando eu conheci meu marido, né? Ele falava assim, olha, não quero namorar, não quero casar, não quero morar junto, não quero nada. Eu olhei pra cara dele e falei assim, também não quero. Quem falou alguma coisa aqui? Quem falou? E aí eu acho que foi um período que eu tinha conversado com Deus, falei assim, Deus, se não for para eu conhecer o amor na minha vida, a pessoa com quem eu vou casar, eu vou viver a minha vida toda, eu não quero conhecer mais ninguém, tá? Chega, eu não sei. Não sei de conhecer só gente que não vai me levar a lugar nenhum, entendeu? Então, assim, pra mim, já deu. Se não for pra conhecer a pessoa certa, eu não quero ninguém. Vou ficar de boa, tranquilaça. Eu, quando conheci meu marido, eu realmente não tava pensando nisso, não tava pensando em nada, sabe? Eu só conheci ali e falei, ai, tá bom, sabe? Ai, também não quero nada, garoto. Só que não. E aí eu acho que é muito isso da questão psicológica. Quando eu meio que me libertei desse pensamento de eu quero casar, eu quero ter filho, tem que estar passando, eu quero casar, quero ter filho, não sei o quê. Quando eu me libertei dessa cobrança que eu mesmo me dava, né? Ai, porque pra sociedade eu sou menina solteira, ai, da vida, não sei o quê. Muitas pessoas olham pra mim, enfim. E eu não gostava muito desses rótulos, sabe? Parece que quando você é solteira, as pessoas não te dão muita credibilidade. Não sei, assim, eu tinha essa impressão comigo, pelo menos. E, eu tinha essa necessidade, até porque era uma coisa que eu queria, né? Mas como era uma coisa que não tava pra acontecer, não tava pra rolar, então o que eu fiz? Eu meio que desapeguei mesmo, sabe, desse pensamento. E foi aí que eu conheci meu marido, e aí a gente foi tendo um relacionamento tão leve, tão leve, tão de boa, sabe? Foi fluindo, as coisas foram fluindo, sem cobrança, ninguém precisou cobrar nada de ninguém. As coisas só foram acontecendo, né? E é tanto que eu engravidei, a gente tava junto 10 meses. A gente foi no podcast, né, no Mil e Uma Tretas, e elas perguntaram, né, quanto tempo a gente tinha engravidado, porque a gente falou que a gente engravidou logo, e eu não tinha feito essa conta ainda, mas eram 10 meses, né? A gente se conheceu em abril, e eu engravidei em dezembro, mas a gente só soube em fevereiro, né? Então, assim, 10 meses, e é isso. Mentira, 8 meses, gente. 8. Menos ainda. 8 meses eu engravidei naturalmente, tomando remédio. Então, assim, é Deus. Não tem outra explicação. É Deus, era pra ser. Foi quem tinha que ser, como tinha que ser. E é isso. E da segunda, da Aura, eu engravidei. Eu tava sem tomar remédio nenhum. Eu parei de tomar remédio quando a Aurora tava com 7 meses. E eu engravidei. A Aurora tava com um ano e 2 meses. Eu engravidei naturalmente também. Então, assim, eu acredito muito que as coisas acontecem quando tem que acontecer, sabe? Quando a gente tá
pelo menos no meu caso, tava preparada mesmo, psicologicamente, mentalmente, né? E foi maravilhoso. Eu falo que se tivesse sido num outro momento da minha vida, talvez hoje seria tudo diferente, né? Até pra criança também, que muitas vezes não é legal, por isso que é bom pensar bastante antes, se possível, né? Pense muito antes da pessoa também, que é um vínculo, né? A criança não tem culpa. Então, era isso que eu queria trazer pra vocês, meu relato de tentante. Ah, quantos anos você foi tentante? Quantos anos? Não sei, gente, não fiz essa conta, mas foi bastante, tá? E você fica frustrada, né? Mas quando eu me libertei desse pensamento, aconteceu. Então, eu acho que é isso, é deixar um pouco as coisas irem acontecendo naturalmente mesmo. Bom, e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se você é tentante, coloque o seu relato aqui nos comentários, tá? E, e é isso. Em breve eu trago novidades, tá bom? Até o próximo vídeo.